Existem algumas coisas que caracterizam uma marca forte, né? Tomar partido, não ter medo de expor suas crenças, estar aberta ao diálogo, à discussão. Então, as marcas também não podem ficar ao sabor do vento. Daí a necessidade de conhecer muito bem seu consumidor. Porque se você tem uma crença, sustente a sua crença. E muitas pessoas vão te amar por isso e outras não vão gostar, paciência. Ninguém é unanimidade. Isso nos leva a um próximo tema que eu tinha colocado lá para a gente discutir, que é a questão das guerras culturais no Facebook. Apesar do Facebook às vezes passar a impressão de que é mainstream, que se encontra ali uma opinião média, ali é um lugar de muito extremismo e polarização, não é? E as marcas às vezes são surpreendidas, porque diante de um conteúdo que elas publicam ali naquele ambiente, ou até de uma propaganda que passa na TV, há uma reação forte no Facebook, inesperada, com uma interpretação que os criadores não imaginavam que ia haver e que traz uma crise de imagem para a empresa. Aí eu te pergunto, que cuidados a gente tem que ter no trabalho da agência, de gestão de marcas, com relação a essa situação das guerras culturais que estão acontecendo cada vez mais acirradamente no Brasil, especialmente nesse ano de disputa política? Olha, eu vou responder sobre... em dois âmbitos, vamos dizer assim, um de pessoa para pessoa e outro das marcas para as pessoas e pessoas para marcas. De pessoa para pessoa, eu acho incrível que as pessoas perderam totalmente a vergonha de falar, né? De se posicionar de qualquer coisa. Eu tenho tido a oportunidade de participar de discussões tanto com pessoas educadas. Nós mesmos outro dia estivemos em uma mesma discussão com pessoas educadas, que é assim, olha, a minha opinião é essa, a opinião de tal pessoa é essa, totalmente discordantes, mas um até agradeceu o comentário do outro, porque, poxa, eu não concordo com você, mas me deu a oportunidade de pensar diferente. Obrigado por falar. Então assim, é isso que é desejado, né? Que as pessoas dentro de um comportamento educado, né? Que não tem medo de enfrentar a discussão e até se enriquece com a discussão. Isso é o melhor dos mundos, né? Então, graças a Deus, tem grupos que eu consigo debater nesse nível. E tem aqueles outros grupos também. Eu já tomei assim umas 3 caneladas no Facebook pelas pessoas terem interpretado errado o meu enunciado principal. Aí eu vou lá e explico, olha, deixa eu te explicar, blá, blá, blá. E já fiz até o cúmulo de fazer post com disclaimer. Tipo assim, ó, botei o enunciado em cima e embaixo, botei assim, obs. O que eu quero dizer com tal coisa, isso e aquilo. O que eu chamo de não sei o que, para não ter confusão. E deu certo. Agora você imagina toda vez a gente ter que fazer um post com disclaimer. Um glossário para entender meu... Com uma observação embaixo. Mas enfim, é isso. As pessoas perderam qualquer freio, né? Qualquer restrição. E uma coisa também que eu acho que leva a isso é o imediatismo, porque quando a pessoa, normalmente as pessoas veem o Facebook de uma maneira muito rápida, né? Elas passam pelo Facebook. E eu vejo que muita gente responde no impulso. Você vê ali, postamos agora, 1 minuto depois a pessoa já... Pau! Então assim, não tem tempo de pensar, de amadurecer. Então a facilidade do uso do Facebook no celular também faz com que as pessoas, né, despachem comentários. Então acho que é um ponto de atenção que as pessoas têm que ter em relação a si mesmas, né? Em relação às marcas, o que acontece é o seguinte, uma das belezas da lógica digital, como a gente chama, é a possibilidade de segmentar mensagens. Na minha opinião, a segmentação, a lógica digital, ela tem um tripé, né? Ela se apoia num tripé. Então prever a interatividade, né? Ela não é só um enunciado, ela é uma troca. A possibilidade de segmentar mensagens e a mensuração. A possibilidade de segmentar mensagens, para mim, é uma das coisas mais importantes da comunicação hoje. Porque mesmo as marcas democráticas, elas têm aquele momento de falar com todo mundo, e óbvio que ela vai achar os canais que falam com todo mundo, mas ela tem que achar o jeito de falar com cada um dos perfis de público que compõem o todo mundo. Mas mesmo neste momento, e o desafio para as marcas democráticas, óbvio, é bem maior, porque o todo mundo é um conjunto de muita gente, né, de diferentes pessoas. As marcas mais segmentadas, elas têm
mais facilidade para falar com seus públicos, né? Porque são menos, são em menor quantidade. Mas mesmo assim, se ela cria uma mensagem, né, que desagrada aquele tipo de gente que ela entende que é seu público principal, ela realmente aí tem um problema. Mas se ela vai desagradar pessoas que não estão no seu público principal, desculpa, ela tem que assumir a sua personalidade, assumir o seu posicionamento. Existem algumas coisas que caracterizam uma marca forte, né? Tomar partido, não ter medo de expor suas crenças, estar aberta ao diálogo, à discussão. Então, as marcas também não podem ficar ao sabor do vento. Daí a necessidade de conhecer muito bem seu consumidor. Porque se você tem uma crença, sustente a sua crença. E muitas pessoas vão te amar por isso e outras não vão gostar, paciência. Ninguém é unanimidade. E talvez esse tenha sido o problema de algumas marcas que tiveram que retroceder em algumas ações e campanhas. Sim. Porque ignoravam o que o seu público principal queria. Por exemplo, uma marca que patrocina uma exposição que fala de sexualidade, no entanto é uma marca de massa, que atende a muitos segmentos conservadores. Essa marca certamente vai sofrer um patrulhamento de boa parte dos seus clientes. Então, mas ele pode achar uma maneira de abordar o assunto com outro viés para todo mundo. Um viés social, de utilidade pública, enfim. Se ele realmente deseja falar com todo mundo, ache qual é o caminho para falar com todo mundo. Perfeito. Né? Então é um conjunto de coisas, né? Tanto no nível da mensagem, da forma, do canal, é um conjunto de coisas. Não existe mais esta simplicidade, né, para você colocar uma comunicação no ar. O que tem que ser simples mesmo é a mensagem para ser entendida. Mas colocar no ar uma mensagem está longe de ser uma tarefa simples. Não é, nem antes no estudo, nem depois no monitoramento. E agora parece que está mais difícil ainda, porque algumas pessoas que antigamente a gente classificava com segurança em um segmento, elas têm uma identidade múltipla. Lógico, que é o ser humano. Não é? Então, por exemplo, no curso de publicidade, nós temos alguns alunos ou alunas evangélicas que para algumas coisas são conservadores, mas para outras coisas são super liberais. Entendo. Então, a pessoa que ao segmentar o mercado pensa, bem, público evangélico, conservador, ela pode estar se enganando com relação a parte desse público. Concordo. Né? Então, a gente tem que se aprofundar no estudo desses perfis. Total. Né? O conhecimento do consumidor é de vital importância. E, de novo, voltando àquela história de que a primeira página do Google não pode ser o fim da pesquisa, o mesmo eu digo a respeito do estudo do consumidor. Então, as pessoas que acham que conhecem os seres humanos, né, os brasileiros, por exemplo, num país gigantesco como o nosso, cujo primeiro filtro grande já é o filtro regional, né, que somos um país continental com diferenças regionais enormes. Achar que sentado na cadeira só monitorando rede social ele está conhecendo o brasileiro, desculpa, né? As pessoas estão na rua, né? Então tem que ir para a rua, tem que explorar outras vertentes, não dá para achar que fica só estudando o ser humano pelo computador, não. Você está tocando num outro tema muito importante, que eu queria muito conversar com você, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, que é a questão desses dados, desses rastros digitais que o consumidor deixa na internet, nas mídias sociais, e que favorecem muito, até certo ponto, o nosso trabalho. Sim, porque escutando melhor esses sinais digitais, a gente pode criar mensagens mais relevantes. Perfeito. E abordagens mais oportunas. É uma parte do trabalho, mas é muito importante. Sem dúvida. No entanto, hoje em dia a gente está assistindo uma grande polêmica em torno disso. Na mídia, algumas reportagens retratam a nossa atividade, baseada em dados, como sendo uma atividade que está colocando em perigo a privacidade das pessoas. Como nós podemos lidar com isso? O que é que nós temos que fazer para promover uma relação mais saudável com as pessoas em torno desses dados, dessa transparência que está havendo nas mídias sociais? É interessante, né? Porque eu acho que quando as pessoas não sabem direito das coisas, põem logo na conta dos publicitários, né? Porque, na verdade, todos os segmentos e toda a sociedade passará pela tecnologia. Não tem jeito. É assim. Todos os segmentos tiveram que se readequar à tecnologia na vida cotidiana. Na prestação de serviços, no diálogo, né?
para entender o que esse consumidor critica, elogia, etc. Se você pega hoje, por exemplo, a medicina, né? Desde as máquinas de diagnóstico, diagnóstico à distância, né? O próprio encadeamento do processo, do tratamento, ele segue, né, uma base de gestão digital, enfim, então, todos os segmentos. A vigilância epidemiológica, a previsão, né, de epidemias por meio desses dados que são compartilhados. Né? Nossa, a medicina tem, né, N vertentes assim, possíveis de atuação. Mas, enfim, de fato é algo que ajuda muito o nosso trabalho. E assim, cara, a verdade é que isso tudo é muito novo. As pessoas não têm total noção nem conhecimento de como isso funciona de fato. O poder público não tem, né? Nós também, como publicitários, que trabalhamos em agências ou não, ou em clientes, enfim, também estamos aprendendo a como lidar com tudo isso. Agora, uma coisa é fato, se a pessoa tem um smartphone, ela está deixando pegadas digitais. Não tem como, porque o celular, ele é uma tag. Nós estamos tagueados pelo nosso celular, né? Às vezes é que a gente nem sabe. Então, assim, a Singularity University fala uma coisa muito importante, assim, um dos fundamentos lá que eles trabalham, que a tecnologia ela vai tirar do homem tudo aquilo que é repetitivo, robótico, mecânico, ou grandes volumes de processamento, como é feito para a gestão de dados, né? Mas vai ficar para o homem aquilo que o homem tem de melhor, que é a inteligência, livre-arbítrio, a discussão sobre ética, regulação de mercado, as regulamentações, enfim, legislações. Então, isso tudo também é uma questão ética, porque assim, as empresas que detêm as tecnologias, elas poderiam ser mais claras, né, ao expor quais são os limites ou qual é a abrangência que aquela interação vai trazer, né? A mesma coisa, nós como usuários também, a gente procura saber pouco, né? Porque quando a gente vê um benefício claro em interagir lá com qualquer coisa, em qualquer plataforma, a gente vai dando dado, preencha aqui CPF, telefone, não sei o que, e receba não sei o que lá, você bota lá. Alguém, por acaso, para achar uma pesquisa, por exemplo, um relatório, quantas e quantas vezes a gente já fez isso? Põe aqui seu e-mail, seu nome, telefone, baixa o report e tal, o relatório e tal, a gente bota. Eu não parei para perguntar, escuta aí, o que você vai fazer aí com meus dados, para onde eles estão indo. Então, assim, não estou defendendo nenhuma das partes, tá? Eu acho, sim, que do ponto de vista de organização mesmo dessa confusão que é, né? Nossa, é muita coisa, é muita tecnologia, é muito alcance. Seria bom que as empresas que detêm as plataformas, estimulo que as empresas que detêm as plataformas, deixem mais claro, mostrem de uma maneira mais fácil para o usuário quais são os limites e qual é a abrangência dos dados que ela está depositando ali. O Facebook está começando a fazer isso de maneira bem clara. Ontem, por exemplo, eu entrei no Facebook através do meu notebook e tinha uma mensagem bem destacada, em letras grandes. Verifique os aplicativos com os quais você está compartilhando dados. Isso. Eu entrei lá e tinha aplicativo que eu nem me lembrava que eu tinha autorizado pegar meus dados. Eu fui lá e deletei tudo. Eu também fiz isso. Google Maps, mesma coisa. Eu tinha que chegar nesse endereço hoje, nunca tinha vindo aqui nesse endereço, e eu autorizei sem pensar um segundo momento a respeito disso. E eu não sei como esses dados estão sendo usados pelo Google. E pela Apple, porque mesmo que você não tivesse procurado no Waze ou no Google Maps, seu celular, se é um iPhone, registra tudo lá onde você teve e tudo mais. Então, é isso. Passa por educação do consumidor também, Tem que se discutir muito essa camada de cima, né? A ética, a legislação, regulação, etc. Educação. Agora, uma coisa eu vou dizer, assim, que é bom que os brasileiros saibam. A legislação brasileira protege muito mais os dados dos cidadãos brasileiros do que outros países aí, do que os Estados Unidos, por exemplo. Sim. O número de informações que você consegue por pessoa nos Estados Unidos é muito maior do que os brasileiros. Lá eles são bem mais soltos em relação a isso. Para mim, a vitória de uma agência, tal como se conhece, enfim, ou de uma empresa que se propõe a ajudar na construção de marcas, é achar um posicionamento vencedor que saiba se renovar ao longo do tempo. Isso, para mim, é fatal.
Você pode ter continua achando que a criatividade é o core do nosso trabalho, tá? Mas se você tiver campanhas incríveis, lindas, maravilhosas, criativas, mas não estiver alinhado a um posicionamento vencedor, não fica em pé. Sem dúvida. Então, o posicionamento vencedor e que sabe se renovar ao longo do tempo, para mim é a grande vitória de um profissional, de uma empresa que se propõe a trabalhar com comunicação.